pessoal, estamos começando mais um Sabavlog. Hoje eu vou falar sobre Copa. A Copa do Mundo vai ser realizada este ano na Rússia, mas eu quero fazer mais um desabafo do que falar propriamente do evento em si, porque saíram informações, isso no final do ano passado, em novembro, de que a Alemanha teria feito o Brasil vender-se a ela para que ela pudesse ganhar a Copa do ano de 2014. Quero falar das derrotas do Brasil como um todo e nas experiências amargas que nós como torcedores, e muitas das vezes eu no caso não, mas algumas outras experiências que nós não gostaríamos de ter tido ao ver a nossa querida seleção perder em campo. Acreditem, a seleção brasileira é tida por muitos, inclusive aqui por nós mesmos brasileiros, como a maior seleção do mundo em futebol. Dizem que o Brasil é o país do futebol, e realmente eu concordo com isso, pois há muitos talentos, há muitos meninos que desde criança já mostram seu talento único para a bola, para o futebol. Mas eu quero falar sobre CBF, sobre FIFA, enfim, sobre estes organismos que são os responsáveis pelo futebol oficial no Brasil, CBF, e no mundo, que é a FIFA. A FIFA, ela sempre faz os jogos em vários locais diferentes do mundo. E quero lembrar de quando o Brasil sediou a Copa em 1950 e em 2014. Ambas o Brasil perdeu perto da grande final, né? Em 2014 perdemos na semifinal. E com essas derrotas eu chego à seguinte conclusão: o Brasil realmente é um país que se vende para outros países. Chego à conclusão de que se o Brasil, a CBF, não vendesse a Copa por dinheiro, por capricho para outros países, nós seríamos o único país do mundo a termos estrelas no brasão da confederação responsável pelo futebol. Exatamente. Eu digo aqui e assumo a responsabilidade de que todas as Copas do mundo eram para o Brasil ter ganho. Faltam 5 meses para a Copa lá na Rússia. E desde esse momento, eu quero que vocês reflitam até chegar ao jogo. Não acham muito estranho o Brasil ter perdido no México em 86? Tendo feito a Argentina ganhar facilmente o jogo, enquanto os nossos brasileiros foram dopados? Vai se saber quanto que os dirigentes não ganharam para poder permitir que isso acontecesse? Ou como em 98 na França, quando o Ronaldo por algum motivo apagou e não pôde jogar, o famoso amarelar, disseram que ele estava fora, a comissão técnica não deu uma resposta positiva, não deu nenhuma satisfação que pudesse nos convencer até hoje o porquê daquilo ter acontecido. E o mais estranho ainda, na imagem de 98, em alguns momentos em que a França faz os 3 gols, dá para se notar que o Tafarel na época estava muito sossegado, ele não estava muito sentido. A seleção brasileira não nos passou uma firmeza de que teria jogado com raça para poder tentar vencer a França, porque era uma final de Copa do Mundo. O Brasil estava muito bem, estava numa situação ótima. As Copas emocionantes, e que não foi porque o Brasil ganhou e que eu achei que foram emocionantes, foi uma só, que é porque eu vi, né? Que foi a de 94, Brasil e Itália, onde nos Estados Unidos o Brasil ganhou nos pênaltis. Muito no último momento, foi emocionante, até por causa de 2 motivos. 2 motivos até eu diria que são coincidência, porque Ayrton Senna faleceu na Itália, no Grande Prêmio de San Marino, aquela imagem que nós nunca conseguimos nos esquecer. E foi Roberto Baggio, da Itália, que chutou o último pênalti. A bola foi para cima. O Baggio, numa entrevista, disse que foi o Senna que segurou a bola lá do céu para que os brasileiros ganhassem. Realmente foi um ano emocionante. Foi um ano que o Brasil não se vendeu. O Brasil, sabe por que eu digo que poderia ter ganho todas as Copas do Mundo? Porque em 58 e em 62 ela venceu 2 seguidas. Deixou de vencer a outra em 66 e venceu a outra em 70, trazendo a Jules Rimet, que também nós sabemos qual o final que teve. De 70 até 94, foram 24 anos sem ganhar nenhuma Copa.
86, aquele episódio que eu já contei, que os brasileiros ficaram dopados e a Argentina passou por cima deles. Em 98, o caso da França, que por a Copa estar sendo sediada lá e por aquele caso a França não ter tido ainda nenhuma vitória em Copa do Mundo, a França pensou, vamos comprar o Brasil para que o Brasil perca. E foi isso que aconteceu. Agora, em novembro do ano passado, saiu uma informação num site não muito confiável de que o Brasil teria se vendido à Alemanha no episódio do 7-1. Eu acho que muitas pessoas só vão dar credibilidade para os grandes veículos de comunicação, que estão exatamente interessados em esconder a realidade. Mas eu penso que naquele dia tudo foi armado, inclusive num jogo anterior, Brasil e Colômbia, onde o Neymar teria se lesionado por causa de um colombiano, o que eu também não acredito, porque ele estava muito bem, estava assistindo o jogo e fingindo que estava com algumas dores para não dar muito na vista. Foi armado. Na hora eu pensei que fosse real o fato do Neymar ter se machucado, tanto que disseram que ele ia até ficar fora. Mas depois da derrota do 7-1, a minha opinião mudou e também a opinião de outras pessoas, porque veja só, no dia do jogo Brasil e Alemanha, depois que a Alemanha fez os 2 primeiros gols, eu notei que o Brasil estava fazendo corpo mole. O Brasil estava fazendo corpo mole para poder jogar, não estava jogando, não estava atuando na área defensiva, os atacantes não atuavam mais, foi tudo sem emoção. A Alemanha estava fácil quebrando o bloqueio do Brasil. Se fosse um jogo de verdade, a Alemanha poderia ter ganho sim, mas seria com o Brasil jogando bem. Um Brasil que estava com Felipão que trouxe o Penta em 2002 e que por isso estava alimentando em todos nós essa vontade de vencer, de trazer o Hexa, o que não aconteceu, por causa de 7-1. Os alemães jogaram bem, tanto que venceram a Copa do Mundo contra a Argentina. Mas quero dizer que tenho minhas dúvidas e quase certeza de que o Brasil se vendeu, e não foi por pouco não, foi por muito dinheiro. Não sei se esse dinheiro foi dividido entre os jogadores ou se ficou apenas para os cartolas da CBF, mas eu tenho certeza que houve um alto dinheiro, um alto custo sim, porque o Felipão não iria colocar o seu nome nessa chacota à toa. 7-1 deve ser tido por um bom dinheiro. E o Brasil é um país que se vende para tudo. É um país que se vende para a Copa do Mundo, vende-se para a eleição, tanto que as urnas sempre estão fraudadas, mas eu não quero falar sobre isso, isso é assunto para outro vídeo, para um outro momento. Enfim, eu acho que se o Brasil tiver vergonha na cara, esse ano vai fazer uma ótima campanha para a Copa desse ano, podendo até não vir a vencer. Não é essa a obrigação, mas que ela jogue bem, mesmo quando tiver que perder. Não acredito que o Brasil tenha jogado bem das vezes em que perdeu. Jogou mal propositalmente por causa de cifras altas de dinheiro. E quando eu digo que o Brasil poderia vencer todas as Copas do Mundo, não é um exagero, porque o Brasil é o único país do mundo que participou de todas as Copas do Mundo até hoje, 1930 a 2018. Já adicionando essa sem saber o que vai acontecer. Nenhum outro país tem essa marca. E também parece que nenhum país tem mais vitórias do que nós do Brasil. Parece que quem está chegando perto é a Alemanha. Mas enfim, dê a opinião de vocês. Vocês não acham que o Brasil se vendeu para a Alemanha naquele jogo? Onde todos nós choramos, alguns deram risada, e eu dou razão para os que deram risada, porque eu acho que realmente foi uma palhaçada mesmo, nos queriam fazer de palhaço, porque 7-1 é uma derrota e tanto para o Brasil. Superou os 3-0 da França, França que não tinha nenhum campeonato e que ganhou aquela Copa de 98, infelizmente. Mas o Brasil sim, o Brasil precisa parar de se vender, seja no que for, principalmente no futebol, parar de vender resultados, parar de vender apitos, parar de vender juízes, enfim, parar tudo para poder ser uma seleção honesta. Muitos colocam a culpa nas entrevistas que os craques brasileiros ficam dando durante a sua estadia na Copa do Mundo. Isso não é verdade, porque todas as seleções, elas dão entrevista, porque a imprensa local quer saber mais da sua seleção, quer saber quais são as armas que o adversário tem. A culpa não são as entrevistas, não são as exposições e muito menos ser capa de publicidades, nada disso. Isso até ajuda o jogador.
O que acontece mesmo é o dinheiro, que às vezes pode ser maior do que os anúncios publicitários que ele faz, e ele fica alucinado, ele fica entusiasmado e acaba fazendo o que faz. Não só um, mas todos os 11 ou 23 jogadores de uma seleção, inclusive comissão técnica e começando lá pelos cartolas da CBF que dão a ordem. Muito bem, esse é o meu desabafo. E eu agora quero dar uma mensagem de esperança e de otimismo. Tenho certeza de que esse ano vai ser melhor. Quero acreditar que vai ser um ano melhor, não por ingenuidade, mas por ser otimista de que dessa vez, se o Tite for um técnico sério, não vai se vender e vai fazer com que os jogadores ganhem essa Copa do Mundo, ou se for para perder, que percam com dignidade. Não podemos obrigar a ninguém a ganhar. Esse foi o Sabavlog de hoje. Eu peço que você se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e ative o sininho para receber notificações de vídeos. A gente se vê no próximo Sabavlog e amanhã no Jornal Brega. Até lá!